Irmãos, eu preciso testemunhar algo aqui com todos. Queridos, eu não sei se vocês têm acompanhado as visões que o Senhor tem me dado. E eu tenho escrito algumas, eu gravei também. Mas na noite de ontem, 25 de janeiro de 2021, eu estava assistindo o jornal da Band, era 20 horas, mais ou menos isso, eu não tenho precisão, foi o jornal da Band ontem de noite. E passou a entrevista, quem assistiu pôde ver, com o ministro da Economia, o senhor Paulo Guedes. E quando ele dá a entrevista, fica atrás dele uma bandeira, que é a bandeira do Brasil. E aconteceu algo sobrenatural. Enquanto ele estava falando, eu estava de cabeça baixa, e quando eu levantei a cabeça, que eu olhei, a bandeira do Brasil. Eu vi as cores da bandeira do Brasil, horrível, horrível, horrível. Eu vi o verde e ficando meio azulado, escuro, escurecendo, aquela cor de sumo escuro, uma coisa azul escura, algo tenebroso. O amarelo, um amarelo, parecia uma capa plástica horrível. O azul do meio tinha perdido a cor, uma coisa opaca. As cores ficou escurecida. E ele falando e eu olhando para a bandeira e as cores já ficando pior. E quando ele falou, a economia, foi mais ou menos isso, a economia vai crescer, vai progredir, vai tudo bem, e falou a população para ser vacinada em massa. Não guardei todos os detalhes, mas ele falou isso, quando a população ser vacinada em massa. Amados, acredite, eu vi a bandeira do Brasil ali, encolher tanto, ficou parecendo um guarda-chuva fechado. E eu fiquei impactada com aquilo, eu fiquei aterrorizada. Eu ia passar esse áudio ontem mesmo, mas eu comecei a falar com Deus, pedindo direção, porque a minha alma ficou entristecida, até para ver outras coisas. Irmãos, acredite, irmãos, essa vacina, essa pandemia é uma jogada maligna, acatada por homens. Eu sei que assusta pelo simples fato de tantas pessoas já ter sido morta. Mas, amados, a gente não pode, eu não entendo como é que os crentes dizem que temos que seguir a ciência. Se a ciência diz que Deus não existe, nós vivemos pela fé, irmãos. Nós cremos no Deus vivo. Eu sei que Deus é o Senhor da ciência, nele está toda a ciência, todo o entender. Mas a ciência do homem é divergente da palavra de Deus. A partir do momento que o homem acredita que o mundo foi feito por uma explosão, é contraditória a palavra. Nós não podemos confiar nisso. A partir do momento que o homem ensina e diz que o ser humano veio do macaco, isso é divergente da palavra. Nós viemos do pó da terra e o que está dentro de nós é o sopro de Deus, é o que está escrito na palavra. E como que hoje as pessoas podem achar que a ciência está tão certa, se a ciência humana não concorda com a criação de Deus, não concorda que existe Deus. Entre 100, um acredita em Deus.
Eles estão tentando provar até hoje, muitos deles, que Deus não existe. E você vem para cá dizer que é ciência? Eu não sei, irmãos, que se é pelo fato de eu, desde o início, não ter aceito a máscara. Eu improviso como eu posso para comprar as coisas, para fazer compra. Porque a palavra diz que ninguém podia comprar ou vender se não estivesse usando. A minha visão é totalmente diferente, amados. Eu não consigo ver. Eu fico num confronto dentro de mim tão grande quando eu vejo, principalmente, os crentes usando essa máscara. Quando eu passo na rua e vejo as pessoas usando essa máscara, aquilo dentro de mim causa um reboliço tão grande. Eu fico estupefacta. Deus, cadê a inteligência, meu Pai? Como é que o inimigo roubou tanto as pessoas? É inadmissível, irmão, você crer que esse pedaço de pano é uma proteção para você. O que te protege é Jesus Cristo. Mas o que eu quero bem te falar, se você tem me acompanhado desde 2012, eu tenho trazido essas visões da parte de Deus. E se você não tem visto acontecer, eu tenho visto acontecer. Desde as coisas mais que doeram mais, queda de avião, a queda da barragem de Brumadinho, a morte de Genival Lacerda, muitos outros fatos. Deus tem me mostrado antes desses remédios da pandemia surgirem. Eu já tinha escrito sobre todos. O problema é que agora não tenho como procurar. Se vocês procurarem, porque é muita coisa, é muito cansativo para mim. Muitos. Ler tudo de novo, eu não consigo. Então, amados, eu tenho plena convicção do que Deus está me mostrando, e Deus me falou. Eu já escrevi isso aqui, que essa pandemia, sim, é um vírus fabricado no laboratório da China e foi lançado no ar. Naquela onda de protesto que veio no final de 2019, foi lançado pelo ar, e houve uma trama maligna tão grande que é para se cumprir a Apocalipse. E os homens gananciosos por dinheiro para almejar o poder acataram. Mas eu vou te dizer o que acontece, o que Deus me mostrou. Eu não sou médica, mas o Deus que eu acredito é o médico dos médicos. E o que Deus me instruiu, e eu já passei isso, quem leu nas visões pode conferir, que essa pandemia acontece o seguinte: os testes em massa que eles fazem nas narinas das pessoas, esse cotonete, sabe o que acontece? Eles colocam no profundo das narinas, aí mexe, articula, provoca a glândula que provoca os sintomas da Covid. O sintoma que eles dizem que existe da Covid é provocado as pessoas que fazem exame para ver se está com Covid. Com esse teste, a glândula dentro do nariz, eles mexem lá dentro e, consequentemente, é como se algo fizesse a gente ficar respirando ou espirrar. É exatamente isso. Então, a pessoa logo começa a sentir os sintomas. E o que acontece? Vai procurar um hospital. E muitos hospitais, camuflado, uma jogada maligna, acontece o quê? Dá remédio errado. Pessoas que têm um problema de saúde diferente e com remédio errado ataca. Pessoas que têm problema no coração, pessoas que têm asma, diabetes, outro tipo de enfermidade, são acometidas por remédio diferente, vai agravando a arritmia cardíaca,
porque as pessoas sentem que dizem que é do Covid, não é do Covid, é remédio errado, é remédio que toma para coisas erradas, diz ser uma coisa, mas é outro, é provocado, o inimigo está por trás e, consequentemente, pessoas que necessitam de um cuidado de um jeito, eles colocam entuba, e isso faz as pessoas não respirarem e muita gente morre por causa disso. E eles decidem, não sei se são todos, alguns médicos trabalham pensando que está fazendo a coisa certa, outros são manipulados, são coagidos. Tudo isso que eu estou falando eu já escrevi por visão, visões que Deus me deu. E desde o início do ano de 2020, desde janeiro que eu tenho avisado que eles iam articular para as pessoas usarem a máscara, colocar medo, porque o primeiro sintoma da Covid foi o medo, a pressão da mídia, a mídia totalmente usada por Satanás para colocar medo, pânico nas pessoas, usa a fragilidade humana, o medo humano. Se alguém morre na família, eles articulam para pegar a dor da pessoa, para botar outras pessoas com medo, mostra a cova de defunto, no meio da mídia. Tudo isso, amado, é um jogo maligno para aprisionar as pessoas, para as pessoas terem medo. Quanto mais as pessoas têm medo, quanto mais as pessoas usam a máscara, mas ela fica debilitada, ela fica debaixo de opressão e fica dependente da jogada maligna. E eu falei desde o ano passado, do início do ano passado, que só eles iam articular o tempo todo, quando disseram que vai acabar em abril, vai acabar em maio, em junho, e assim os meses iam passando. E isso tudo é uma jogada para que as pessoas todas sejam acometidas por vacina, sejam vacinadas. Porque em Apocalipse 15, 2 diz assim: os que saíram da besta, da sua imagem, do seu sinal e da sua marca. São 4 etapas. As pessoas não acreditam, mas sabe por que não acreditam? Exatamente por isso, porque o inimigo roubou o intelecto. A máscara tem tido um poder de persuasão terrível de Satanás para roubar a vida das pessoas. As tatuagens, elas roubam também a integridade, a inteligência. E eu vou dizer uma coisa que me preocupou muito ontem. Eu vou ter que pular algo, porque senão vai ficar muito grande esse áudio. Quando eu vi as notícias de Israel, que as pessoas está naquele país, está sendo vetado, né? Está caindo o número de infectado por Covid, mas tudo isso, irmão, é uma jogada maligna que é para o mundo acatar e ser vacinado também. Mas eu vi algo também de um sociólogo, acho que foi isso, dos Estados Unidos, a notícia, que quando eu ouvi, aquilo mexeu comigo. Meu Deus, eu queria agarrar no ombro da igreja e sacudir. Ouça isso, irmãos. Amados, e sociólogo dizendo que depois da pandemia, depois que as pessoas se vacinaram, depois que passar isso, as pessoas vão se jogar na libertinagem, vai ter apetite sexual desordenado, foi mais ou menos essa linguagem, vai fazer as coisas. E naquela hora eu sabia que eles estão prevendo isso como se fosse o resultado das pessoas ficarem presas pela pandemia e vai se soltar depois, mas não é isso, irmãos. Isso é o que a marca vacina, a marca da besta vai fazer, a vacina. Não sei se você assistiu a novela Apocalipse. Aconteceu isso depois das pessoas serem marcadas. O que aconteceu? As pessoas, como se perdesse o sentimento próprio, a valorização do ser humano, não respeitassem mais ninguém, não conseguissem enxergar o que é o certo ou errado, se jogasse aos desejos, aos prazeres, ao sexo, à orgia, à prostituição, e tudo errado acatou como certo. É isso que a marca da besta faz, é isso que essa vacina vai fazer. As pessoas que temem a Deus hoje não vão temer mais. As pessoas que estão sendo vacinadas,
elas serão acometidas. É isso, o diabo veio matar, roubar, destruir, irmãos. Não sei se vocês estão conseguindo entender o que eu quero falar, porque eu estou tentando acelerar. É isso que vai acontecer. As pessoas que serão vacinadas, algumas serão acometidas por enfermidades, algumas ficarão paraplégicas, porque não vai vir de imediato, vai ser meses depois, o resultado será meses depois. Por isso que essa pressa, essa chama da mídia, essa vocação, um chamando, outro chamando para ser vacinado, porque depois de um tempo, os resultados começam a aparecer, a surgir, e se as pessoas que não receberam vacina não são bestas para receber mais. Então, a invertida é vacinar antes. Então, todas essas pessoas que estão sendo vacinadas, elas serão acometidas por algum tipo de mal, algum tipo de dardo satânico, e muitas delas se entregarão por completo. Seus corpos, que hoje é santuário do Espírito Santo de Deus, serão acometidas por prostituição, serão acometidas por lascívia, por totalmente distúrbio psicológico, serão totalmente vulneráveis a prazeres malignos, farão o que Satanás quer com seus corpos. Você entendeu, irmãos, a jogada? Você entendeu, amado? E tem muitas outras coisas, eu vou parar isso por aqui para não ficar grande demais. Irmãos, saia debaixo do jugo do inferno. Olhe para a palavra, creia no que eu estou dizendo, não porque eu estou dizendo, mas faça a prova de Deus. Não deixe o inimigo te destruir os teus. Aconselhe. Se uma pessoa você conseguir salvar, você vai ganhar galardão da parte de Deus. Ouça o que eu estou te dizendo. Não vá atrás da mídia, não vá atrás do mundo, não vá atrás da ciência. Siga a palavra de Deus, confie na palavra de Deus, resista, não se entregue, porque daqui a alguns meses você vai ver o que vai acontecer. Espere em Deus. Espere, olhe pelo Senhor, ore ao Senhor e espere pelo Senhor. Guarde a sua fé, guarde bem o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Eu sou a pastora Elza Amorim Carvalho.